E agora a gente vai falar sobre saúde. Você sabe qual é a idade ideal para o seu filho começar a usar aparelho? Que cuidados ele tem? Então, quem vai tirar essas dúvidas todas aqui é o Dr. Vitor Coneiro Guise, ortodontista, e vai conversar com a gente. Na verdade, é odontologia especializada, não é só ortodontista, né, Vitor? Exatamente. Aqui a gente tem toda a especialidade, né? A parte de ortodontia, também a parte de cirurgia, implantes dentários, a odontopediatria. Então, todas as especialidades a gente atende aqui na clínica. Aí a gente escolheu falar sobre ortodontia porque eu acho que muitas mães têm dúvida, começa a ver o dentinho, quando passa o dente de leite, né, pro dente, que a gente fala definitivo, que ele começa a ficar tortinho. Essa é a hora? Na verdade, uma orientação que a gente dá para as mães hoje, né, Rose, que uma idade legal para passar pela avaliação do ortodontista seria por volta aí dos 5 anos de idade, que é quando a criança começa a trocar a dentição decídua, que são os dentes de leite, para a dentição permanente. Então, nessa fase, a gente já consegue detectar alguns problemas na mordida, nos dentes da criança, principalmente problemas de ordem esquelética, malformações ósseas que a gente já consegue com alguns aparelhos, geralmente aparelhos móveis de início, estimular algum crescimento ósseo, descruzar uma mordida, algum problema que a gente já consegue tratar o mais precocemente possível. Então, assim, muitas vezes não é só porque a criança, a chupeta é o vilão, né? A gente fala, vai chupar a chupeta. Tem coisas que já vem, congênita. A criança, infelizmente, vai ter que usar aparelho. Muitos problemas são de ordem genética, então a gente vê que a criança puxa a deficiência que o pai tinha e alguns problemas, quando são problemas ósseos, quanto antes a gente tratar melhor. Alguns problemas na fase adulta a gente já não consegue mais tratar. E quando a gente começa esse tratamento precocemente com essa criança, 4, 5 anos de idade, são problemas que a gente consegue tratar e levar a um prognóstico muito melhor quando ele chegar à fase adulta. Qual que é o risco que uma criança sofre se ela assim não for tratada certinho, usar um aparelho direitinho? Então, existem alguns prejuízos que essa criança pode ter caso ela não passe pelo tratamento, né? Um desses prejuízos seria quando ela chegar à fase adulta. Como a gente comentou, se ela tiver algum problema esquelético, para resolver isso na fase adulta, ela pode ter que passar por algumas cirurgias ósseas mais avançadas, muito mais complicado. E são problemas que a gente consegue resolver na infância. Ela pode ter problemas de ordem psicológica e social pelo desalinhamento dos dentes. A estética hoje não é importante só para o adulto, ela é importante e influencia o dia a dia das crianças também, então as mães já vêm com essa queixa da criança. E também ela pode ter problemas como inflamações gengivais, problemas de gengiva, pois dentes desalinhados, mal ajustados, eles têm uma tendência a acumular mais placa bacteriana, podendo levar a uma inflamação gengival, pois a criança vai ter mais dificuldade de higienizar corretamente esses dentes. Então, assim, como que você orienta a mãe, né, uma dica para ela poder assim, fazer um tratamento bom, o melhor tratamento para o seu filho, para que ela saia assim com a consciência assim, estou fazendo o melhor para o meu filho? Então, a primeira coisa que a gente fala para as mães hoje é que elas procurem o odontopediatra, em primeiro lugar, o quanto antes. Então, aos 6 meses de idade, por exemplo, quando começam a nascer os dentinhos de leite, essa criança, esse bebê já tem que passar pelo odontopediatra. Para a mãe ter toda a orientação de higienização, para o odontopediatra cuidar do desenvolvimento natural dessa criança e, acima de tudo, para essa criança poder se acostumar com o ambiente do consultório. Não ter aqueles traumas que antigamente tinha que a criança crescia. Quanto antes ela acostumar, melhor. E o próprio odontopediatra já vai saber indicar o paciente para nós ortodontistas, iniciarmos algum tratamento dessa criança o mais rápido, o mais precocemente possível. Normalmente uma criança que começa a usar aparelho com 4, 5 anos, quantos anos ela vai ficar com esse aparelho? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Em muitos casos, ela vai terminar o tratamento só quando ela tiver 15 anos de idade. Só que ela não vai ficar aí esses 10, 12 anos em tratamento. Então, inicialmente, quando ela é mais criança, 4, 5, 6 anos, a gente vai tratar a parte óssea. Então, ela vai usar alguns aparelhos móveis, que são os aparelhos removíveis, e ela para um tempo pelo tratamento. Então, quando ela tiver 10, 12 anos de idade, a gente retoma o tratamento, agora com a ortodontia corretiva, os aparelhos fixos, com o objetivo de corrigir desalinhamentos, mal posicionamentos dentários. A gente já não vai mais atuar na parte óssea, a gente vai corrigir o sorriso, o alinhamento dos dentes. Muitas dessas crianças que usaram aparelho com 4, 5 anos, que foi corrigido a parte óssea, 100% vai precisar usar um aparelho ortodôntico ou daí alguns casos se livra? São poucos os casos, Rose, que a criança consegue se livrar. Seria um caso em que os dentes permanentes dela vão nascer na boca totalmente perfeitos, no posicionamento perfeito, no encaixe da mordida perfeito. Infelizmente, isso é a minoria. Alguma deficiência de posicionamento dentário e até mesmo malformações estéticas, dentes desalinhados, essa
criança, esse adolescente vai ter, aí que a gente vai indicar o aparelho fixo. Então, se a mãe olhar muito mais cedo para o caso do filho, ele vai usar menos aparelho do que uma mãe que não vai olhar e daí com 10 anos passando. os dentinhos estão tortos e aí vai ter que pôr um aparelho para correção. Com certeza, Rose. Hoje a orientação é essa. Quanto antes a gente iniciar o acompanhamento, o tratamento, mais fácil vai ser esse tratamento e com certeza mais rápido. Então, assim, pra gente encerrar nosso bate-papo, uma dica curta, assim, que você deixa para as mamães que estão em casa assistindo e os papais também, né, que cuidam dos filhos. Então, mamãe, se você tem alguma dúvida, leva seu filho, procura um ortodontista, ele vai saber avaliar e vai indicar o melhor tratamento possível para ele. Para você proporcionar um sorriso mais alinhado, alegre e com certeza mais feliz, né? Vitor, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Até a próxima.